Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e hoje, dando continuidade a um pouco do que nós estávamos falando, nós vamos entrar um pouco mais no assunto sobre o sistema de informações geográficas. Para quem se recorda, nas aulas passadas nós falamos aí sobre a agricultura digital, falamos sobre os geoprocessamentos e as geotecnologias, as formas de representação, dos nossos dados. Só para relembrar com vocês, nós comentamos que a estrutura de dados pelo qual nós trabalhamos aqui no geoprocessamento são dados na estrutura vetorial e estrutura matricial. Mas o que é então esse SIG, Sistema de Informação Geográfica, ou simplesmente SIG, como a gente ouve-se tanto falar? O SIG, pessoal, a ideia dele é justamente unir uma informação geográfica com a minha informação descritiva. Isso significa que o SIG é o que vai fazer o elo entre as geotecnologias, que nós já vimos que são as formas de coleta de dados, entre o geoprocessamento, que é quem vai processar esses dados que foram coletados e transformar isso em informação, utilizando técnicas e diferentes metodologias. E tudo isso é feito dentro de um sistema que nós chamamos de SIG. O SIG, ele une a informação geográfica, que está associado à nossa referência espacial, à nossa localização, principalmente em termos de coordenadas geográficas e também as chamadas coordenadas UTMs, mas também une a informação descritiva, que é aquela variável pelo qual você precisa analisar, pela qual você precisa descrever, gerar informações para subsidiar as suas tomadas de decisões, como nós já comentamos aí anteriormente. E por definição, nós temos aí, por exemplo, que o SIG ele constitui por um programa conjuntos de programas computacionais que integra dados, equipamentos e pessoas, com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados que estão espacialmente referenciados. Eu estou falando isso com vocês desde o nosso primeiro dia, em que para trabalhar com geoprocessamento, para elaborar mapas para a agricultura digital, para trabalhar, por exemplo, a agricultura de precisão, nós precisamos que todas as informações sejam georreferenciadas a um sistema de coordenadas, basicamente, em que a partir desse sistema de coordenadas nós conseguimos definir a localização nossa sobre a superfície em qualquer ponto da Terra. Nós vamos ainda detalhar essa questão das coordenadas, mas isso tem que ficar bem claro para todos, para que nós possamos entender geoprocessamento, geotecnologias e sistemas de informações geográficas. Essa figurinha do lado, ela é bem interessante porque ela ilustra exatamente como que o SIG funciona, como que o SIG trabalha. Como nós já sabemos que nós temos dados vetoriais na forma de pontos, linhas e polígonos e dados matriciais, as imagens ou arquivos rasters, e ambos são georreferenciados, os SIGs eles trabalham por camadas ou também eles trabalham por layers, dependendo da literatura que vocês buscarem. E a grande diferença de um SIG para um software convencional é essa possibilidade de você sobrepor diferentes informações sobre um mesmo lugar e analisar essas informações de forma separada ou analisar essas informações em conjuntos. E como que são feitas essas análises? É aí que entra o geoprocessamento, em que dentro do geoprocessamento você tem técnicas e metodologias para analisar esses dados espacialmente referenciados e, entretanto, são analisados dentro de um ambiente SIG. Então vamos lá, o que nós temos, basicamente, essa é a estrutura de um SIG. Os componentes de um SIG, Você tem os softwares, que são os programas computacionais pelo qual vão processar e visualizar e gerar as nossas informações e mapas, por exemplo. Nós temos os hardwares, do nosso equipamento. Se a ideia aqui do SIG é você trazer
um problema do mundo real para um ambiente computacional e depois disso analisar isso de forma espacial, levando em consideração aquela estrutura em camadas, eu preciso de ter um bom hardware, né, justamente para que você consiga fazer essas análises de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente e de uma maneira que seja confiável, né? Obviamente nós precisamos de dados. Sem dados nós não conseguimos fazer nada, e aí as formas de coleta de dados são diversas, nós já comentamos aqui algumas, o uso de imagens, por exemplo, de satélites orbitais, né, sensores que estão a bordo de satélites que estão no espaço que nos disponibilizam imagens, com diferentes resoluções temporais e resoluções espaciais, por exemplo. O uso de drones, né? Aí que você consegue também gerar imagens espacialmente referenciadas, ou seja, com coordenadas. O uso do GPS, o uso da topografia e uma série de outras geotecnologias que vão fornecer os dados que nós precisamos. Esses dados, depois de processados dentro do ambiente SIG, vão gerar informações para nos auxiliar nas tomadas de decisões. Nós temos também os recursos humanos. Basicamente, nós trabalhamos com 3 grupos de recursos humanos, né? Existem, na verdade, 3 grupos ou 3 núcleos. O grupo da geomática, o grupo dos usuários temáticos e o grupo dos usuários gerais, né? E aí, dependendo da forma pelo qual você trabalha e explora essas ferramentas dentro do SIG, esses dados, você está inserido em um ou outro grupo. Na maioria das vezes, né, a maioria são usuários temáticos, em que utilizam o SIG como uma ferramenta para gerar um resultado. Mas tem os usuários grupo da geomática, que desenvolve, por exemplo, novas tecnologias e ferramentas, e usuários gerais, né, com o próprio nome já nos dá a condição de entender. São aqueles grupos bem gerais, né, mesmo, que utilizam ali o SIG, o geoprocessamento, a coleta de dados, com pouco ou quase nenhum conhecimento ali sobre o assunto e como gerar informações ali confiáveis. Nós temos metodologias. Basicamente, a metodologia vai depender do objetivo do meu trabalho, uma vez que se eu estou trabalhando, por exemplo, com estudos de uso e ocupação do solo, a metodologia que eu vou adotar vai ser uma. Se eu estou trabalhando, por exemplo, estudos com avaliação de áreas de pastagem degradada, a metodologia será outra. Ou se eu estou trabalhando, por exemplo, mapas de agricultura de precisão para recomendação de calcário em taxa variável, por exemplo, o mapa e a metodologia que eu vou utilizar para gerar esses resultados será outra totalmente diferente. Então, quem se recorda, nas primeiras semanas nossas aqui, eu falei com vocês, né, que o geoprocessamento, as geotecnologias, os SIGs, eles são ferramentas que vão nos subsidiar. Mas eu preciso usar isso em conjunto com outras áreas de conhecimento para que eu gere informações confiáveis e espacialmente referenciadas, né? Vamos ver um pouquinho sobre esses componentes? Então, primeiro os dados, né? Reforço mais uma vez aí com vocês a questão dos dados. Os dados, eles precisam estar espacialmente referenciados, eles precisam ter uma referência espacial. Eles são acompanhados de suas coordenadas e é o nosso material, né, bruto, que vai permitir que nós geremos informações. Que tipo de dados que nós trabalhamos aqui? Basicamente, toda e qualquer informação ela é representada na forma de dados vetoriais e dados matriciais. E aí eu tenho diferentes formas de coletar esses dados, seja a partir de banco de dados georreferenciados, seja a partir de sites governamentais, por exemplo, que disponibilizam imagens gratuitas ou até mesmo pagas, mas todas elas vão ter aquela mesma características. São espacialmente referenciados, né? Título de curiosidade, aqui nós temos 2 imagens do mesmo local, talvez para os mais observadores já conseguiram identificar, né? Então, uma imagem aqui de 2013 do satélite Landsat 8 sensor OLI, em que você tem a imagem aqui do Distrito Federal, né? Você tem aí asa norte, asa sul, você tem um lago bem nítido em que você consegue identificar alguns padrões. Esse satélite com esse sensor, por exemplo, ele me dá imagens totalmente gratuitas a cada 16 dias.
Como que eu consigo essas imagens? Você precisa acessar a base de dados georreferenciadas, seja do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou seja do Instituto Geológico Norte-Americano, né, o USGS, o Earth Explorer, em que você faz um cadastro e solicita o download dessas imagens, e aí você pode gerar aí uma série de produtos, uma série de informações. Do lado, nós temos uma outra imagem de satélite da mesma região, é a imagem do ano 2000, 31 de julho de 2000, do satélite CIBERS, o programa Sino Brasileiro de Monitoramento dos Recursos Naturais, que também me deu imagens totalmente gratuitas. Da mesma forma, você precisa acessar as bases de dados georreferenciadas para que você consiga obter essas imagens e aí processar isso aí de acordo com as suas finalidades. As cores, né? Nós ainda vamos estudar separadamente o sensoriamento remoto. Mas essa composição de cores que vocês estão vendo aí é resultado de uma composição colorida que nós fazemos, ou seja, de um processamento ou de um geoprocessamento que é feito dentro de um ambiente SIG, para que você consiga identificar alguns padrões, como vegetação, né, como áreas desmatadas, como áreas de pastagem e uma série de outros padrões aí. Eu acho que na foto do lado a gente vê um pouquinho maior, ampliando, né, só para a gente visualizar. Eu dei uma esticada na foto, então ela deu uma desfocada, mas a imagem de 14 de agosto de 2013. A imagem na mesma região, em uma outra escala também, de 31 de 7 de 2000, mas também sobre a mesma região. É interessante, mesmo que aqui ela... Peguei da internet essas imagens, mas mesmo que seja em uma escala diferente, visualmente você consegue ver de forma bem clara, por exemplo, expansão urbana, a questão de áreas de vegetação nativa, como que está o comportamento, por exemplo, de uso do solo aqui nessa região. Seria um estudo que normalmente tem uma importância ambiental bem grande, essa parte de uso do solo, né? E também de planejamento, né? E de uso e de forma sustentável dos recursos. Mas tá, mostrei para vocês uma forma de coleta de dados que é a partir de imagens. E nós vimos que imagens elas são estruturas no formato matricial, ou as estruturas rasters, né? Tem outras estruturas e outros formatos? Tem, que inclusive depois nós vamos até ver um pouquinho aqui, onde eu consigo acessar algumas bases de dados georreferenciadas que são bases oficiais. Do estado de Goiás, a gente tem lá o CIEG, né? Em nível nacional, nós temos lá a base de dados georreferenciadas do IBGE, da Agência Nacional das Águas, que são todas informações que estão georreferenciadas e podem nos auxiliar bastante, né, nos nossos estudos. Com relação ao software, né? É o software que vai processar e que vai permitir que nós visualizemos essas informações. E eu falei para vocês logo no começo aqui hoje que o SIG ele une a informação geográfica, ou seja, de localização, a partir de uma referência espacial, que são as nossas coordenadas, com a informação descritiva, que é a variável que você está analisando. E nós falamos aqui também que o SIG ele trabalha numa estrutura de camadas, em que você consegue visualizar diferentes informações de um mesmo lugar de forma isolada ou de forma conjunta, já que essas informações estão espacialmente no mesmo local. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um estudo para o estado de Goiás, e eu tenho lá as informações de rodovias, informações de uso do solo, informações da declividade do terreno e uma série de outras variáveis, todas essas variáveis têm em comum que estão no mesmo local, no mesmo espaço, né? A minha informação geográfica está associada ao mesmo local. Por outro lado, as informações descritivas que eu estou avaliando são totalmente diferentes. Estradas, as formas de uso do solo, são a declividade do terreno, a altimetria e hipossometria do terreno e assim por diante. Mas eu estou trabalhando com informação geográfica e descritiva, né? Mas falando em software especificamente, são os programas, né, computacionais que vão coletar, armazenar e processar e analisar os nossos dados. E aí nós temos uma gama gigantesca de softwares, né? Eu coloquei aqui alguns, talvez dos mais conhecidos, entretanto não se limita aí
aos softwares de sistemas de informações geográficas. Temos aí o ArcGIS, né, o ArcMap, talvez um dos mais conhecidos aí para quem trabalha, né, com as geotecnologias, para quem trabalha com a elaboração de mapas, para quem trabalha no geoprocessamento. Ele é um software pago, né? Entretanto, é um software bem robusto e completo no que diz respeito ao processamento dessas informações espacialmente referenciadas. Um concorrente direto, o QuantumGIS, também chamado de QGIS, que ele é gratuito. É um software bem interessante porque ele é um software de código aberto. Então você tem uma rede de colaboradores ali que vivem atualizando, gerando novas ferramentas, gerando novos plugins. Então ele é bem competitivo aí junto ao ArcGIS, porque ele é bastante robusto. Temos aí o Spring. O Spring é nacional, né, desenvolvido aí pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é bem voltado para o processamento digital de imagens, né, a parte de sensoriamento remoto. Temos aí o Envy, também um software comercial, o Envy, né? O Envy também é uma referência no que diz respeito a softwares para processamento digital de imagens, entretanto é pago. E o Spring, por exemplo, é gratuito, né? E também trabalha com esse processamento digital de imagens. Temos aí o Global Mapper, que também é um software de sistema de informação geográfica, também é pago o Global Mapper e também faz aí a maior parte dos processamentos, do geoprocessamento das principais técnicas e metodologias aí. Não consigo dizer para vocês o que é melhor. Na verdade, o melhor software é aquele que você domina. Então, se você domina o software gratuito, você tem uma vantagem, no meu ponto de vista, de você trabalhar com um software livre, né, e que vai entregar produtos de igual qualidade com esses softwares pagos, por exemplo. Porém, se você trabalhou a vida inteira lá dentro do ArcMap, trabalhou a vida inteira com processamento digital de imagens no web, você domina ele, esse software vai ser o melhor para você. Então, cabe cada um aí escolher aquilo que melhor se adequa, aquilo que ele domina melhor, né? Além disso, nós temos aí, né, com relação aos softwares, uma separação, né, que são softwares gratuitos, também chamados softwares de código aberto. O interessante é que esse tipo de software eles são colaborativos, então constantemente tem pessoas que dominam a parte de programação, que dominam a linguagem de programação e conseguem desenvolver novas ferramentas, e isso aí é colaborativo, e isso é interessante. Por outro lado, os softwares pagos também, embora eles sejam de código fechado, né, closed source, aí, eles são softwares bem completos. Eles normalmente te entregam ferramentas praticamente para que você aperte o botão e interprete ali as informações. Já os programas gratuitos, algumas funções, você precisa dominar um pouco mais o conceito para poder trabalhar isso bem. Entretanto, ambos entregam produtos de qualidade, né? Os hardwares, não temos muito no que estender no que diz respeito aos hardwares, né? São os equipamentos necessários para que o software desenvolva as suas funções. É importante você ter bons hardwares para que você processe informações com agilidade. E aí eu tenho que escolher bem os meus hardwares, eu tenho que ter, de certa forma, uma máquina que tenha uma boa capacidade de processamento, de armazenamento, para que você otimize aí o seu trabalho, né? Otimize o trabalho da sua máquina também. Temos os recursos humanos. Eu já comecei a adiantar essa parte para vocês, em que nós falávamos lá que os recursos humanos são os grupos de trabalho. E esses grupos eles são separados de acordo com interesses em comum. Basicamente, na literatura, nós separamos os grupos de recursos humanos em 3 núcleos ou em 3 grupos. O grupo da geomática, grupo dos usuários temáticos e grupo dos usuários gerais. Dentro do grupo da geomática, normalmente são um grupo de pessoas que têm interesse mais específico no desenvolvimento de ferramentas, no desenvolvimento de novas rotinas, no desenvolvimento de novos plugins. Está mais
voltado ao suporte, ao apoio aos softwares, por exemplo, e desenvolvimento realmente de funções e tecnologias para os softwares de sistemas de informações geográficas. Já os grupos dos usuários temáticos, eles normalmente utilizam o SIG como uma ferramenta para obter um resultado. Então, se você depende do SIG, por exemplo, para fazer uma recomendação de uma correção de solo, para fazer uma recomendação de uma taxa variável, para fazer um monitoramento de áreas desmatadas, para ele fazer um planejamento de uso do solo, você está usando o SIG, você está usando as geotecnologias, você está usando as técnicas do geoprocessamento como ferramenta, mas como ferramentas para que te auxilie nas tomadas de decisão e na obtenção de informações que vão te auxiliar nessa tomada de decisões. Já os grupos dos usuários gerais são aqueles grupos, né, de pessoas que normalmente têm ali pouco conhecimento sobre o uso das ferramentas, o manuseio dessas ferramentas, e utilizam aquilo ali mais de uma forma despretensiosa, mais como uma forma de curiosidade. Então, se você pega, por exemplo, aí um software e entrega na mão de uma pessoa que nunca estudou geo, nunca estudou processamento de imagens, nunca estudou cartografia, ele até pode gerar resultados. Eu não estou falando que ele não vai gerar resultados e informações. Entretanto, sem um conhecimento técnico ali, você vai usar, pelo menos inicialmente, até você começar a dominar, né, o SIG, isso de uma forma mais despretensiosa, e por isso é chamado de grupos dos usuários gerais. A definição de cada um deles aí para vocês. Então, no grupo dos recursos humanos, né, nós temos o grupo da geomática, que estuda a estrutura de um SIG, desenvolve novas tecnologias e novas ferramentas. Usuários temáticos, eles têm interesse na gestão de um tema, eles têm interesse em atingir um objetivo, eles têm interesse ali em gerar resultados, gerar informações para auxiliar nas tomadas de decisões. E usuários gerais possuem pouco ou praticamente nenhum conhecimento sobre o assunto. Para a gente fechar os componentes do SIG, nós temos algumas metodologias. Nós também não temos aqui uma metodologia específica para aquilo que você vai fazer. Embora nós tenhamos aí processos que são talvez quase que padrões. Então, quando você sobrepõe, por exemplo, 2 polígonos e você precisa fazer um recorte daquele polígono, né? Você tem, por exemplo, o limite do estado de Goiás, você precisa recortar para o limite do estado de Goiás apenas um município, uma bacia hidrográfica, uma propriedade rural que seja. Entretanto, você tem um mapeamento do estado todo. Você está fazendo uma sobreposição de informações, e se são, por exemplo, 2 arquivos vetoriais, você vai fazer o que nós chamamos aí usualmente de clipe. Eu preciso fazer uma delimitação de um APP, de uma área de preservação permanente às margens dos cursos d'água. De acordo, por exemplo, com o Código Florestal, as APPs, elas têm a faixa a ser preservada variável em função da largura do rio. Então você tem lá APPs de 30 metros, de 50 metros, de 100 metros e assim por diante, como está estabelecido no Código Florestal. Mas você pode, por exemplo, automatizar isso aí. Você pode, por exemplo, a partir do momento que as informações estão georreferenciadas, usar, por exemplo, uma função como buffer, que ele vai delimitar a partir de uma região de interesse uma área de contorno. O buffer ele vai determinar essa área de contorno, seja de 30 metros a partir do rio, seja de 50 metros, ou seja de forma com aquilo que você pré-estabelece. Ou seja, são diferentes metodologias, embora tenham-se alguns procedimentos, mas que vão normalmente atender objetivos diferentes. Então a metodologia, eu costumo dizer aqui que a metodologia ela vai depender do seu objetivo. E aí basicamente eu preciso responder essas 4 perguntas que vocês estão vendo aí. Como fazer, com o que fazer, onde será feito e quanto isso vai me custar. Se você consegue responder essas 4 perguntas, você consegue montar, descrever, organizar e definir a sua metodologia de trabalho. E aí, sendo específico aqui para nós,
É importante lembrar que quando eu falo que se o onde é importante para você, o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho, é importante justamente por isso, porque o onde ele está associado, essa pergunta simples, à nossa localização. Então, se você precisa saber a localização de onde fazer uma aplicação, a localização de onde fazer uma correção de solo, a localização de onde fazer uma subsolagem, por exemplo, a localização de onde fazer uma recuperação de área desmatada, você precisa saber onde isso vai ser feito. E aí entra-se tudo isso que nós falamos de geotecnologias, do geoprocessamento e do sistema de informação geográfica para integrar tudo isso aí e permitir que nós possamos gerar essas informações com qualidade, com confiabilidade, certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando aí um pouquinho sobre isso. Entretanto, nós vamos começar a falar mais especificamente sobre as coordenadas, os sistemas de referência, localização geográfica, o que é uma coordenada geográfica, o que é uma coordenada UTM e como que nós usamos isso aí dentro desse SIG, dentro do ambiente SIG, para gerar as nossas informações.